Oi, gente, tudo bem? Vamos então gravar hoje mais uma mesa redonda do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares da FGV Direito São Paulo. E a gente vai abordar um tema hoje que está na pauta do mundo inteiro. É um tema complexo que abrange inúmeras perspectivas, vieses, que está profundamente ligado a todos os temas de desenvolvimento humano, social, empresarial. A gente está falando de preconceito, diversidade e inclusão. Em um outro vídeo anteriormente no nosso canal, eu tinha dado um ponto de vista pessoal e uma análise bastante despretensiosa, onde eu digo que o preconceito é algo sempre ruim, né, sob qualquer perspectiva. É a gente rejeitar ou não aceitar uma pessoa, um grupo de pessoas, numa ideia concebida sem exame crítico, né, simplesmente porque a pessoa é mulher, é negro, é homossexual, é índio, é judeu, é estrangeiro, enfim, a gente vê os preconceitos aí dos mais diferentes possíveis. É importante lembrar que no Brasil, o preconceito ligado à origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação é um crime punível com até 3 anos de reclusão e multa, né? E bom, falando da diversidade, eu vejo a diversidade como algo que está alinhado hoje aos anseios de uma sociedade moderna, né? Não só do lado das empresas, da sociedade, também dos consumidores. As pesquisas mostram que a diversidade traz inúmeros benefícios, atrai talentos, reduz a taxa de turnover, né? Os funcionários, colaboradores que trocam de empresa, os stakeholders, que são todos que se relacionam de alguma forma com a empresa, né? Colaboradores, consumidores, enfim, se sentem muito mais acolhidos e respeitados nas suas individualidades, ou seja, acaba criando valor, né? E sem dúvida nenhuma, cada vez com maior intensidade, uma empresa que ignorar esse assunto vai ficar para trás, independente do mercado, do tamanho, enfim. A inclusão, ela está ligada à tentativa de instauração de uma mudança de cultura, né? De uma mudança de cultura, de comportamento e de oportunidade, seja nas sociedades, nas empresas, nas famílias, no que respeita o que a gente chama de pessoas diversas, né? As minorias, que são a grande maioria. Então, trata também de se criar um ambiente no qual todas as pessoas possam se sentir pertencentes, né, possam prosperar. Isso envolve um trabalho de sensibilização de líderes, de treinamento dos funcionários, dos familiares, enfim, de todos que estão envolvidos. É um tema que às vezes cria polêmica, porque pode às vezes transmitir a ideia ou ser vendido como uma ideia de que alguém deve ser contratado, por exemplo, mesmo que tenha uma formação pior ou menos especializada do que um outro que não faça parte desse grupo minoritário, né? E, bom, para falar desse tema amplo, complexo e espinhoso, a gente tem aqui hoje 3 profissionais que são super bem-sucedidos nas suas áreas de atuação, que conhecem esse tema pessoalmente, e são eles: o Fábio Santana, que é graduado em Química, tem um MBA em Finanças e Negócios, especialização em Estratégia de RH, é mestre em Administração de Empresas, Diversidade, Cultura Inclusiva e Carreira. Atualmente é diretor de Gente, Diversidade e Inclusão da Arcos Dourados Divisão do Brasil e já trabalhou em diversas outras empresas relacionadas com esse tema. A Giovana Donella é bacharel e licenciada em Matemática, pós-graduada em Administração Industrial pela Poli, tem MBA em Gestão, é conselheira de administração e presidente do conselho de várias empresas no Brasil e é consultora em governança em empresas familiares, fundadora da Donella e Partners. E o Robert Uneman, que é formado em Direito, pós-graduado em Direito Processual e em Planejamento Estratégico, está pós-graduando também em Direito e Processo Tributário,
É mediador especialista em arbitragem, atua como conselheiro fiscal e conselheiro de administração em várias empresas no Brasil e é sócio fundador da Robert Uneman Advocacia. E, bom, eu vou começar perguntando, já colocando um tema que é bastante controverso e debatido, que é a questão das cotas, né? Eu queria ouvir de vocês, se vocês, o que vocês pensam a respeito? São só a favor, contra, depende? Cotas é um tema extremamente amplo, porque a gente pode estar falando de cota no ensino público, no ensino privado, na política, nas empresas, nos conselhos, em vários níveis diferentes de colaboradores numa empresa. E acho que eu vou começar perguntando para o Robert. Robert, como é que tem sido, na sua experiência, especialmente com empresas e famílias empresárias, essa discussão de diversidade, inclusão, preconceito e cotas? Olá, é um prazer estar aqui e esse é um tema realmente espinhoso, mas também delicioso para a gente discutir. Eu já fui radicalmente contra cotas, tá? Dentro de uma ideia que concebe, na verdade, cotas com a indicação de pessoas não preparadas para a função. Tá? Eu me lembro da jornada técnica do IBGC que nós fizemos em 2011, que para a Escandinávia e para a Finlândia, e na Finlândia nós tivemos oportunidade aí de vivenciar justamente a lei de cotas e a dificuldade que foi realmente para se identificar profissionais. Lá nós estamos falando de diversidade de gênero, né? E a dificuldade que foi não só para encontrar os profissionais, mas também para poder fazer com que os conselhos funcionassem com pessoas que não necessariamente estavam preparadas para essa função. Então, eu te diria que, de outro lado, tem uma observação aí, uma afirmação que eu gosto muito, que é da Luísa Trajano, que ela diz, olha, gente, quer fazer sem cota, tudo bem, vai demorar 100 anos. Agora, com cota, a gente tem condições de reduzir o tempo, né, e fazer com que nós ganhemos aí qualidade e avanços nessa área. Então, eu te diria que eu acho que falar em cotas é sempre uma situação complexa, porque ela traz, eu acho que na base do problema, na raiz das cotas, está sempre, bom, pessoas desqualificadas. Mas eu acho que não precisa ser nem lá, nem cá. Eu acho que cada vez mais, especialmente nesse mundo maluco que a gente vive, e especialmente no último ano e meio, né? Eu acho que todos nós estamos revisando conceitos, eu acho que as videoconferências estão comprovando isso, e o fato é que nós precisamos avançar e avançar mais rápido e com mais qualidade. Então, eu te diria que, dependendo das condições como forem montadas as cotas, eu acho que pode ser uma alternativa bastante interessante para a área de conselhos. No que tem na área de educação, eu acho que a, o real entendimento do sistema de cotas não é um sistema de privilégio, mas sim um sistema que vise efetivamente tentar buscar pagar um pouco do débito social que o país tem com as pessoas, especialmente negros, pretos e pardos. Eu acho que isso é fundamental e para que nós tenhamos uma sociedade que seja mais justa e que, portanto, funcione melhor, é fundamental que nós consigamos entender isso não como um privilégio, mas sim como algo a ser feito, a ser reparado, né? Para quê? Para que nós tenhamos profissionais de diversidade. Aí eu sempre digo que é horrível, porque no Brasil mulheres e negros e pretos são maioria e são tratados como diversidade. Então, isso é uma coisa que a gente precisa sempre chamar a atenção para mudar essa conduta. Então, eu te diria que nas empresas familiares, eu acho que também existe essa dificuldade de lidar com cotas, e o tema diversidade, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um caminho sem volta. Uhum. Como todos os assuntos
controversos, tem várias situações específicas, né? Algumas que funcionam super bem, algumas que eventualmente não funcionam tão bem, tem argumentos muito bons pró e contra, né? E você, Giovana, que tem essa, enfim, essa vivência toda em conselhos, enfim, como é que tem sido tratado isso nas empresas que você já fez parte ou que você faz parte hoje? Boa noite a todos. Obrigada, Roberta, pelo convite de estar aqui aprendendo com vocês e discutindo um pouco assuntos tão relevantes. As questões das cotas, elas sempre foram para mim um grande aprendizado, um aprendizado pessoal antes de tudo, porque eu inicialmente sempre pensei que esse não seria o melhor caminho para algumas soluções. E quando eu fui lidar com esse assunto muito de frente, porque hoje eu faço parte do grupo Mulheres do Brasil e já há anos que eu faço parte do grupo 88, que é justamente o grupo que analisa as questões das cotas de mulheres nos conselhos de administração. Então, nos últimos 5 anos, eu tenho me dedicado a olhar muito essa questão, e quando eu me deparei, inclusive foi com a própria Luiz Helena uma vez num café, eu e ela conversando, ela falou: Gé, eu assisti o teu programa no Manhattan Connection, você falando que não era tão simpatizante de cotas. E o que nós vamos fazer com essa quantidade de mulher em 100 anos para poder chegar em 20%, né? A hora que ela me falou isso, Roberta, aquilo me subiu uma coisa, e aí eu falei assim, bom, número 1, então deixa eu participar desse grupo aí que eu quero entender isso direito. E de lá para cá, o meu aprendizado tem assim, sido maravilhoso, e é indiscutível hoje a minha posição a favor das questões de cota. E eu vou explicar por quê. O que eu pude aprender? Porque como eu já pensei antes, não, eu acho que não, mas só quando você vai se aprofundar muito no assunto, e aí você vê a questão do tempo, né? Então, quando a gente imagina, por exemplo, no meu caso, que é onde eu me especifico mais, que é nas cotas de mulheres para os conselhos, né? Então, desde o primeiro projeto de lei realizado até hoje, o quanto se demora tudo isso, né? E agora a gente aí sempre na iminência das coisas acontecerem, nunca acontece. Mas quando você olha que para você hoje tem 10,25% de mulheres nos conselhos das de capital aberto, para você chegar em 20%, 30%, vão se levar ainda 50, 60 anos e, quiçá, 30% em 100, aí você fala, bom, alguma coisa tem que ser feita. E eu aí fui estudar nos outros países também, e se você pegar vários países com cotas que foram colocadas para as mulheres nos conselhos, não necessariamente a gente precisa perpetuar situações, mas essas situações, elas são um catalisador de processo, né? Então, a gente precisa catalisar para sair de uma situação, como bem disse o Robert, de uma situação de dívida social também com as pessoas envolvidas, né? Então, o que acontece? A gente não vai sair daqui e chegar aqui em curto espaço de tempo, porque existe toda uma cultura muito enraizada. Então, é necessário ter algo que catalise o processo, traga o número para um número razoável, e aí, eventualmente, não se ter mais uma cota, não se ter uma obrigatoriedade. Exemplo, se você pegar o Canadá, né, há muitos anos atrás, o Canadá resolveu não colocar uma cota como lei, mas colocou uma boa recomendação. Mas a cultura do Canadá é totalmente diferente de uma cultura, por exemplo, de outros países que instituíram a cota feminina, como, por exemplo, Portugal, né? Então, são países que têm culturas diferentes. Então, quando ainda não se tem toda essa habilidade de ter uma recomendação e obedecer uma recomendação como se fosse uma lei, aí tem que virar lei mesmo. Então, o Canadá colocou num ano a recomendação de se ter mulheres nos conselhos, 6 anos depois a gente estava com um equilíbrio muito legal, com um número muito bacana, mas é um país que tem uma predisposição super diferente para aquilo que é recomendação e para aquilo que é lei. Então, hoje, a minha posição sempre é a favor dessas cotas, no sentido de catalisar os processos, de fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de, como eu, conhecer um pouco mais profundamente situações e mudarem de opinião, porque quem conhece a fundo a dificuldade, como, por exemplo, eu, nos últimos 10 anos, tenho
feito tudo o que posso, ajudado e colaborado em todos os projetos para colocar mais mulheres nos conselhos, seja formando mulheres conselheiras, seja palestrando, seja todos esses processos, eles são necessários para que toda uma comunidade se ajude. Mas ainda por mais que a gente faça, né, Fábio? Por mais que a gente faça e todo mundo faça, ainda tem aquela coisa de que quando é lei, a coisa anda mais rápido. Uhum. Então, eu vejo hoje não só a questão das cotas das mulheres, mas a questão no sentido da educação, por exemplo, também, para as questões raciais, para as questões todas essas que a gente conhece. Então, esse catalisar o processo, ele mais do que ser discutido, ele tem que ser necessário hoje, para a gente atingir aí os números, pelo menos mínimos necessários para a gente ter uma comunidade diversa e que pense de uma maneira mais efetiva, né? Então, acho que esse, antes de tudo, é um grande aprendizado para qualquer pessoa que esteja disposta a acreditar que isso é realmente uma solução, né? Achei interessante que vocês dois falaram da Luísa Trajano, ela realmente é um divisor de águas aqui no Brasil, né? Porque ela não só é super bem sucedida, como ela implementa e de uma maneira, né, uma ação realmente muito positiva. Mas, assim, é claro, tem uma série de argumentos a favor, é que a gente sempre ouve, eu também, eu já fui contra, já fui a favor, já fui contra, já fui a favor, e hoje eu falo que depende, né? Porque, assim, a gente ouve, por exemplo, já ouvi muitas mulheres competentes como você que falam, olha, eu não quero cota em conselho porque eu quero ser contratada porque eu sou competente, eu vou me sentir totalmente, enfim, mal, vamos dizer assim. Empresários, por exemplo, eu não estou nem dizendo se é certo ou se é errado, estou só colocando aqui, né? Empresários da iniciativa privada que falam, olha, eu tenho todos as dificuldades de um empresário aqui no Brasil, todas as responsabilidades ambiental, trabalhista, fiscal e tudo mais. Eu não vou contratar uma mulher, ou um negro, ou um gay, ou um índio, ou seja lá o que for, porque alguém está me dizendo que eu tenho que fazer isso. Eu vou contratar se eu achar que é bom, né? E assim, e de fato a gente vê, eu fiquei surpresa até agora, recentemente, estava por conta das Olimpíadas, né? Saiu que os primeiros Jogos Olímpicos de, acho que era 1896, em Atenas, era só homem, né? Aí em 1900 passaram a admitir mulher, tinha 2% de mulher, e hoje tem 48,8% de mulher, né? Os meus dois filhos fazem direito, né, em faculdades boas. Nas duas salas deles, 60 e poucos por cento é mulher, né? Então, assim, eu entendo os argumentos, e obviamente que isso vai trazer mais mulheres formadas e competentes que vão poder, né, oferecer os seus serviços, enfim, a sua competência no mercado. Então, por isso eu digo, eu acho que é diferente quando a gente está falando de mulher, quando a gente está falando de negro ou de outras minorias, LGBTIA+, enfim, porque cada um tem a sua situação específica e também é diferente se você está falando de ensino básico, de ensino universitário, de conselho. Eu realmente não tenho nem conhecimento para ter uma opinião tão formada sobre tudo isso, né? Eu queria ouvir agora o Fábio, que tem uma tese de mestrado, que entende pra caramba do assunto, Fábio. Não, é um prazer estar aqui também. Obrigado, Roberta, pelo convite e é um prazer também estar com os colegas aqui, Robert e Giovana. Acho que essa é uma discussão, eu diria que é uma discussão recorrente. Eu concordo com todos os pontos que ambos os colegas trouxeram. Eu sou a favor, sempre fui a favor e costumo enxergar a cota não como um pagamento de dívida passada, embora eu entenda que muita gente considere esse argumento como um argumento principal,
mas eu prefiro, eu me identifico mais com o argumento do tempo, da possibilidade de acelerar uma condição futura que a maioria considera uma condição mais inclusiva, uma condição melhor. E toda vez que eu falo de cota, especialmente nessa discussão, num ecossistema mais de empreendedores, de empresários, eu acho que eu retorno ao tema da meritocracia. Eu acho que o tema da meritocracia, muitas das vezes, para um empreendedor, que normalmente tem uma história de muito sacrifício, de muita dedicação, de trabalho duro, e para atingir, para alcançar esse sucesso, a prosperidade do negócio, ele realmente não consegue dissociar a relevância da meritocracia como um pano de fundo ou uma linha mestra nesses negócios. E quando você opta por uma introdução de um mecanismo, de uma ação afirmativa, com uma cota, você, em tese, na visão de algumas pessoas, você acaba agredindo a possibilidade da meritocracia. Então, eu acho que esse é um tema ainda mais complexo de se discutir. Eu acho que tem organizações e colegas, que acabam, de alguma forma, encontrando uma saída para buscar meritocracia nos processos onde a companhia tomou a decisão de, para determinadas posições, ter um negro ou mulher naquela determinada posição. Então, ele estabelece um processo que seja meritocrático para escolher, dentre os candidatos que tenham aquele perfil, o melhor candidato. É uma forma de você não abandonar a meritocracia, que é muito comum, nesse ecossistema empresarial. Por outro lado, eu acho que tem muito do teu posicionamento, como ator social. Se o teu posicionamento é um posicionamento que está muito mais restrito, ao perímetro da empresa ou do mercado, com uma agenda muito mais da performance empresarial, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de lidar com isso. Se o teu posicionamento é um posicionamento que vai além, e eu acho que as empresas que vão durar por muito tempo são as empresas que têm esse posicionamento, aí necessariamente você, colocando esse sapato de um ator social importante, com essa responsabilidade, você abraça essa causa com um protagonismo muito maior, porque nessas condições você assume que você está gerando um impacto social, que você está contribuindo, de uma certa forma. E isso, na veia, hoje impacta na valorização que o próprio consumidor, que os clientes que você tem, dão para a tua reputação enquanto marca. Então, na minha visão, esse é um caminho, eu sou super favorável e acho que esse é um caminho que permite a gente acelerar esse processo de falta de igualdade, de oportunidade para as pessoas que a gente tem nesse mesmo contexto social. Uhum. Não, com certeza essa questão do tempo é muito importante, porque existe, de fato, algumas coisas caminham naturalmente mais rápidas, mas outras não, Mas, assim, uma coisa que eu penso muito é nas medidas aí, vamos dizer, outras ações que complementem essas ações, por exemplo, afirmativas de cotas, Eu até falei um pouquinho na introdução aqui desse trabalho de sensibilização das pessoas, de treinamento, porque, assim, a gente já viu, eu até comentei na conversa com um de vocês, uma experiência super traumática em uma escola particular que começou a incluir filhos de funcionários e crianças do Smart, enfim, porque ninguém tem preparação, simplesmente você colocar a pessoa ali não é bom, na minha opinião, para ninguém, Então, assim, eu vejo trabalhos como, por exemplo, até separei aqui algumas coisas, Então, São Paulo Fashion Week, que aposta na moda sem gênero, campanhas de diversidade do Magazine Luiza, Boticário, Leite Moça, que
trouxeram críticas, mas trouxeram muito mais retorno, né? Uma matéria enorme que eu vi é de uma executiva transexual da Unilever, que é uma alta executiva, e paralelamente na empresa ela oferece cursos sobre diversidade, inclusão, né? LGBT+, enfim. Pessoas de relevância que se colocam, né? O Eduardo Leite, por exemplo, quando ele fala eu sou um governador gay, não um gay governador, enfim, isso vai abrindo portas em todos os meios, vamos dizer assim, especialmente o que eu penso que me preocupa um pouco mais voltado para as empresas familiares e para as famílias empresárias, que aí o Robert acho que pode começar dando tom também, é que a gente tem isso até diferente, por exemplo, nas empresas no Sul. É claro que cada empresa é muito particular, né? Mas a gente tem padrões de Sul, de Nordeste, de Centro-Oeste, enfim, relacionadas a machismo, preconceito, outras questões. E como lidar com isso? Porque eu acho que ainda vai demorar muito para ter uma lei que obrigue empresas privadas ou né, famílias empresárias, donas de empresas privadas, a terem essa inclusão e até essa aceitação na sua própria família, né, Robert? Porque a gente vê uma questão também de dificuldade de aceitação da diversidade e de preconceito dentro das próprias famílias, que a gente também acaba profissionalmente tendo que lidar com isso, né, Robert? Eu acho que o tema diversidade ele não é novo, né? Só que eu acho que a gente vem dando voltas aí ao longo do tempo sem ter um aumento de velocidade nos resultados práticos, né? Há alguns meses eu resolvi dentro desse novo olhar empresarial que é o ESG, né, como sendo algo que veio para ficar e não como uma modinha, né, eu resolvi chamar a atenção para a diversidade que não é necessariamente visível a olho nu, né? Ou seja, eu sou gay, tenho 55 anos, quase 56, fiz a minha vida profissional como advogado e posteriormente aí como conselheiro, sem tratar dessa questão, não por vergonha de quem eu sou, mas sim pela dificuldade que tratar do assunto representava para os meus interlocutores, ou seja, eu estava mais preocupado em não criar desconforto, né, para a pessoa com quem eu estava falando do que qualquer outra coisa, né? Porque as pessoas te perguntam algumas coisas, mas elas não estão preparadas para receber as respostas. Então eu identifiquei que, bom, nós temos aqui, estamos avançando em algum grau, né, na diversidade de gênero, na diversidade étnica, né? E eu disse, olha aqui, mas eu com certeza não sou o único conselheiro gay, né? Isso não me faz nem melhor nem pior do que os outros, mas eu acho que eu tenho uma visão diferente, tá? E aí eu acho que essa diferença na visão ela se encaixa exatamente junto com a questão da diversidade de gênero e a racial. Por quê? Porque nós temos olhares diferentes para a mesma coisa, tá certo? Então, o motivo para eu querer ou desejar ter, na verdade, diversidade étnica e diversidade de gênero deveria ser o mesmo para a questão da orientação sexual. Por quê? Porque a gente pensa diferente. E está provado, né, que conselhos mais diversos, eles decidem melhor. Por quê? Porque nós temos um processo todo de construção de decisão mais estruturado por meio das decisões e das vivências, das discussões de cada um, que tendem a levar a um processo de decisório com mais robustez. Então, ainda é muito ruim nós termos que tratar desse tipo de assunto, né? Mas é importante tratar porque é preciso que haja avanços, e esses avanços eles também dependem, né, de quanto nós nos expomos. Então eu resolvi levantar, eu acho que esse assunto, porque ele chegou
né, a um nível que nós não imaginávamos que fosse chegar. E qual é? Ele chegou ao nível dos investidores. Ou seja, a carta que o Larry Fink escreveu no ano passado, que é o CEO do BlackRock, deu um recado para todo mundo. Olha, só entrará no nosso radar aqui de investimento empresas que tiverem aqui políticas sólidas a respeito de diversidade, dentro do tema étnico, dentro do tema de orientação sexual, dentro do tema racial. E ponto final, e é isso, gente. Então, assim, ó, não tem não gostar. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, essas posições mais duras, elas se fazem necessárias, assim como, eventualmente, as próprias cotas, como uma forma de movimentação, digamos, de uma própria sociedade, né, em prol de um progresso da cultura desse país, né, porque nós estamos falando aqui essencialmente de cultura, né, ou seja, de uma mudança de um processo cultural. E eu sempre digo, analisar a diversidade, especialmente a de orientação sexual, é sempre complicada, porque, em primeiro lugar, né, ao nível pessoal, é sempre complicado. Né? Primeiro, para que a gente se entenda, depois, para que a gente consiga confortar, digamos assim, a família, conseguir entender isso. Né? Acho que existem aí perspectivas que são frustradas e tal, e eu acho que isso é um processo que ainda é complicado, e a gente tem que entender que muitas vezes seja mais complicado para uns, menos para outros, isso depende da dinâmica, né, da própria família e tal. Isso está muito ligado com a própria realidade da própria empresa familiar, porque nós não podemos deixar, na verdade, esses membros LGBTQIA+, desprotegidos. Né? Então, num trabalho, digamos, a ser realizado com uma empresa familiar, é sempre muito importante a gente identificar como tratar do assunto, né, para que ele não fique deixado para trás em função de uma dificuldade, digamos, da família em tratar do tema. Né? Ou seja, eu não posso deixar num acordo de acionistas de tratar de uma questão dessa natureza, né, deixando um herdeiro desprotegido na questão patrimonial. Né? Então, eu acho que sempre vai ser importante a gente tratar disso e tratar disso de forma carinhosa. São temas que são difíceis, mas que eles precisam ter um endereçamento, e esse endereçamento eu acho que tem sido menos difícil ao longo do tempo, em função de todas essas manifestações aí que vêm ocorrendo ao longo dos últimos anos, e eu diria que especialmente ao longo dos últimos 2 anos. Isso tem, na verdade, quando a gente olha a diversidade, nós olhamos aí o jornal e não tem 2 páginas que a gente vire que não tenha um assunto tratado, entende? Então, eu acho que não importa qual a diversidade, ela deveria ser desejada. Então, o meu desconforto, né, que foi a mola propulsora para um artigo que eu escrevi em maio, né, e publiquei nas minhas redes sociais, foi justamente quando eu fui entrevistado antes das AGOs desse ano por representantes de investidores estrangeiros e nacionais. Os estrangeiros estavam super interessados na pauta inclusão social, né, e com o tema diversidade e orientação sexual, ao passo que os nacionais só estavam preocupados com o resultado, ou seja, falando de números. Então, eu disse, olha, o que eles estão enxergando que nós não estamos enxergando? Então, eu resolvi bater na porta e dizer, gente, me ajudem a entender isso aqui ou me ajudem a mudar essa realidade. Não, é super... A dificuldade, assim, eu acho que existe, mas eu gosto sempre de dizer o seguinte, olha, para as famílias e tal, especialmente, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu digo, eu até peguei aqui para não errar, que é uma frase da Cora Coralina, né? Que é: há muros que a paciência derruba e há pontes que só o carinho constrói. Eu acho que com isso como sendo, na verdade, a mola propulsora, eu acho que as coisas ficam bem menos difíceis. Não, acho que você levantou inúmeros temas muito relevantes. O que eu realmente mais gosto das cotas, claro que tem outras coisas que eu gosto também, mas é que faz a gente pensar,
né? Porque se você tem uma obrigação, ou se você vê isso acontecendo, você começa a falar, bom, já que não tem jeito, deixa eu ver como é que eu consigo transformar isso em uma coisa positiva para mim. Então, só trazer esse assunto, colocar o assunto na mesa é muito importante. Em relação também à diversidade que você fala que a gente não enxerga, né? Mas, assim, tem esse apelo, vamos dizer, também das empresas e do investidor e comercial, porque, assim, o consumidor, ele é diverso. E assim, quem melhor do que uma mulher para saber o que uma mulher demanda como, sei lá, o que seja, né? Ou um gay, ou um negro, enfim. Cada um tem a sua, né, o que os meus filhos falam muito hoje, né, o seu lugar de fala, que é você viver realmente aquilo que você vive e poder agregar nesse sentido, além de, obviamente, toda uma pressão social muito grande. Mas, realmente, essa questão de olhar com mais carinho é muito importante, porque a nossa família, a família de todo mundo é diversa, né? Não existe aquela família. Eu lembro que uma vez eu vi era uma revista, não sei, que contava uma história de uma família que ia se encontrar para um piquenique, uma casa linda, todo mundo maravilhoso, e chegava de avião, e todo mundo amigo, e falava, gente, mas que família que é essa? Nunca vi uma família assim. Aí você vai ver, no final era uma propaganda, acho que da Daslu, alguma coisa assim, porque realmente não existe, né? E se a gente não enxergar isso de uma forma não só mais amorosa, mas vendo que isso reflete na gente também, né? Porque quem tem preconceito acaba também, de uma certa forma, sofrendo preconceito em algum momento, né? E você, Giovana, você, assim, como é que é a sua percepção em relação a conversas nesse sentido? Você que participa de fóruns e de empresas e também a mulher, assim, conta um pouquinho para a gente da sua visão e percepção, experiência. Eu tenho sentido, principalmente nos conselhos que eu participo, são 5 conselhos de empresas familiares, né? Cada um num tamanho, cada um numa condição, mas de empresas familiares no geral. E em todos os 5 conselhos, eu percebo que existe sempre já uma preocupação na discussão do assunto. Eu acho que isso já é algo que a gente consegue olhar na maioria das empresas. O que é que mesmo todo mundo está falando aí dessas questões de ser diverso? O que mesmo está se comentando? Vamos aprofundar um pouco mais? E é claro que nós também temos como responsabilidade daqueles que estão enxergando mais nitidamente, né, com mais claridade, como as coisas estão acontecendo, é nosso dever e obrigação trazer isso para a pauta, assim, mesmo quando não discutida. Então, eu vejo um crescer em tudo isso, mas também vejo o outro lado, sabe, Roberta? Eu acho que tem indiscutível que existe aí um conforto quando a gente fala em tudo isso para todas as partes relacionadas, né? Quando a gente fala das cotas para as mulheres, para os negros, para os gays, claro que a gente está confortando todas essas classes e tudo. Eu mesma que sou mulher e sempre tive essa coisa de defender, porque sei a dificuldade que foi entrar desde o primeiro conselho, mulher e loira ainda, né? Porque eles olham a loirinha, então espera que seja uma loira realmente burra. Então, você precisa falar uns 15 minutos para eles se convencerem de que não estamos falando com uma loira burra. Isso é muito mais do que confortante, é necessário. Eu acho que é uma pauta, né? E quando a gente fala em todas as instituições de private equity, grandes bancos, grandes investidores, eles estão colocando isso como premissa, mas não é porque também estão colocando como premissa porque são bonzinhos, não, e porque estão pensando na união das pessoas, e porque estão pensando no bem-estar das pessoas. Não é só esse aspecto. É um aspecto claro de resultado, porque resultado só se dá com inovação. Só que
inovar só se dá com diversidade. A gente não inova com os iguais, né? Se a gente coloca 10 iguais, 10 CFOs dentro da discussão de um tema, óbvio que a tendência que a gente tem de discutir dinheiro é praticamente indiscutível. E quando a gente coloca essa diversidade necessária, a gente não só traz resultados melhores, como cria ambientes mais inovadores, que a discussão fica mais elevada, que os temas são discutidos com mais profundidade, porque um tem uma visão, o outro tem outro, e aí vai questionar e vai trazer esse questionamento para a pauta. Então, eu vejo que a gente só tem a ganhar, né, com todos esses pontos que a gente tem discutido tão fortemente nos últimos tempos. E óbvio que o ISD está dando agora essa impulsionada para o lado social, né, que é o lado do diverso e etc. Mas a gente, indiscutivelmente, quando olha resultados, por exemplo, quando eu comparo empresas que não têm mulheres no conselho e empresas que têm mulheres no conselho, a gente chega a números absurdamente grandes. Isso não é a Giovana que está falando, são pesquisas, né? Então, eu pego uma pesquisa, por exemplo, de comparação de uma empresa que não tem mulher com uma que tem duas, pelo menos, a gente chega em resultados até de vendas de 48% a mais na empresa que tem mulheres, retorno para o investimento do acionista até 23% a mais, resultados no bottom line mesmo, de lucro, até 15% a mais. Isso não é à toa, né? É porque entrou mulher no conselho, elas são mais inteligentes? Claro que não, né? É porque aí a gente está olhando um todo, né? Acho que, indiscutivelmente, os homens sempre vão ter uma posição muito clara sobre alguns assuntos, os negros, homens, vão ter outras, mulheres brancas vão ter outras, mulheres negras, cada um nasce, né? Eu sempre digo que nós somos o fruto do meio que nascemos, e esse nascemos traz junto conosco uma jornada cheia de riquezas, que quando a gente está diverso, quando está todo mundo junto, tem um rio aí de complementariedades. Então, eu tiro os iguais, óbvio que vai trazer mais resultado, né? Então, é olhar para o passado e dizer assim, ainda bem que aquele passado que a gente viveu, eu vivi, todos nós vivemos aqui, não voltará mais. É indiscutível isso, não tem mais aquele passado. Daqui para frente, hoje, assim como a gente fala da Covid, né, o novo normal é diverso. Eu sempre digo assim, as coisas elas devem ser simples. Quando as coisas ficam complexas, algo está errado. Assim como a gente olha para a natureza é simples, tem de tudo, somos todos. Você deu o exemplo que na família tem tudo, né? Na natureza tem tudo. A natureza é diversa. Então, por que a gente vai querer trazer para os nossos meios algo que não é igual à natureza? Obviamente, não vamos conquistar o que tem que ser conquistado. Então, é um caminho sem volta, é resultado melhor, é acolhimento maior para todas as partes, mas mais do que tudo isso, são empresas mais rentáveis, que estão pensando na diversidade como um todo, estão trazendo mais resultados e vão dar mais oportunidades ainda para que se tenha mais diversidade dentro delas, porque à medida que eu tenho resultado, eu consigo catalisar mais esses processos educativos que realmente exige muito investimento, não só investimento em tempo, mas investimento em fazer projetos mesmo, né? Quando a gente fala, por exemplo, nas mulheres, nos conselhos de administração, a gente tem vários projetos hoje, a WCD, a Mulheres do Brasil, para fazer palestras, para fazer estudos, para todo mundo se organizar, isso custa, tem dinheiro envolvido, né? Então, esse retorno vem para as empresas e elas vão investir mais. Eu concordo totalmente com você que é assim, um caminho sem volta, porque as pessoas estão percebendo que é de fato muito melhor, que não é porque é lei ou porque o que seja. E a gente tira um pouco pela nossa experiência, né? Eu convivi muito com uma avó que era até considerada, ela dizia para frentex, acho que isso é uma coisa assim muito antiga. Ela se separou, fez um aborto, enfim, ela realmente era muito, muito diferente para a época.
E eu lembro que ela me dizia sempre, Roberta, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você não pode depender de marido e tal. E aí um dia eu falei para ela, escuta, dos seus médicos, advogados, arquitetos, quem é mulher? Aí ela fala, não, nenhum. Eu falo, mas por que você não vai, então, em um médico mulher? Ela, ai, mas será que vai ser tão bom? Então, assim, isso do passado. E eu vejo os meus filhos que é totalmente o contrário. Assim, até radicalizando para o outro lado, né? Então, assim, de fato, você mudando essa percepção, né? Por exemplo, a minha filha, se eu falar alguma coisa de qualquer coisa, é uma briga que sai aqui em casa, assim, porque, né, eles têm realmente eles cresceram com isso. Eu acho que eles cresceram numa outra realidade, né? A minha avó, por exemplo, ela tinha um afilhado que era gay e ela adorava ele, mas assim, era um assunto que não era para ser falado, né? Então assim, eu sou super para frentex, porque o meu afilhado que eu adoro, que vem almoçar aqui toda semana é gay, mas ele não vai trazer o namorado, o marido que seja aqui em casa, não vamos falar sobre esse assunto. Então, são preconceitos velados, porque eu acho que, assim, as coisas mais graves, vamos dizer assim, não param de crescer, né? Por exemplo, penalidades que a gente vê hoje para crimes racistas, ou de mulher, ou de gays, enfim, mas existe esse lado sutil. A gente conversou, né, Fábio, bastante pelo telefone antes de fazer esse encontro, e você falou uma coisa muito interessante, quando a gente fala das famílias assim, sei lá, casou com uma mulher judia ou com um homem negro, mas ele é tão legal, tem sempre o mais depois, né? Isso é uma forma sutil de preconceito, sutil, obviamente, né? Não é espancar um casal gay ou um índio, mas é um preconceito e que deve incomodar, eu como mulher, eu falo que incomoda, mesmo que seja velado dentro de uma empresa ou de uma família, né? Como é que você vê isso? Porque é complexo isso, tem coisas que não são ditas, mas que ficam no ar, né? Isso também é muito difícil de lidar. Eu acho, na minha visão, isso já é um tema que há muito tempo, já a Unesco, quando esteve aqui, mandou alguns especialistas para o Brasil, partindo do pressuposto de que o Brasil seria uma referência pelas características pessoais das pessoas, de ter uma mescla de raças convivendo em harmonia, e quando vieram aqui descobriram o chamado racismo velado, né? Então é um tema clássico e que faz parte da nossa cultura, né? Da cultura impregnada aqui na nossa sociedade. Hoje acho que a gente vive uma realidade que vem evoluindo, mas ele vem sofisticando a forma de camuflar essa realidade, né? Então, num tempo que eu cresci no Rio de Janeiro, numa população que é predominantemente negra, e eu olhava na minha sala, nos colégios onde estudei, enfim, eu não era a maioria representada nesses colégios, e não se falava de bullying naquela época. Então, piada que é um instrumento social, que só tem graça para quem entende, quem vive aquela realidade do contexto sociocultural em que você está inserido. Eu convivi com várias delas, né? Então, acho que isso é um retrato, né, da realidade que a gente vive. Então, eu realmente, às vezes, acho minimamente curioso quando escuto situações em que um negro, ele tomando vinho, por exemplo, ou tomando uísque, ele é um negro metido, porque acho que é esperado um protocolo que o negro tome cachaça ou qualquer outra coisa, mas não seja um vinho. E aí, se tomar um vinho, ele é metido.
ou o chamado negro de alma branca, simplesmente pela a roupa ou a forma de se colocar, e as pessoas criam talvez um estereótipo, né? Na verdade, é um estereótipo, é um outro conceito dentre os que estamos abordando, em que aquela imagem é esperado do negro que ele seja talvez um bom reprodutor, ou ele seja um bom esportista, mas ele não seja um bom executivo. Então, são coisas que estão internalizadas nas pessoas, né? Por isso que eu entendo que o instrumento da cota, né, se não usado isoladamente, eu acho que tem outras iniciativas, né, ajudam a gente a acelerar esse processo de mudança de mindset das pessoas. Mas, obviamente, que a gente também vive um momento em que as pessoas estão vivendo mais. Então, acho que uma das megas tendências, quando a gente fala, inclusive, de futuro do trabalho, um dos elementos que vem em destaque é essa questão da gente cada vez mais viver uma realidade em que a gente vai ter um encontro de várias gerações dentro do mesmo tempo, né? E, na minha visão, isso potencializa o desafio, né, que a gente está falando, porque alguém que talvez tenha, obviamente que tenha as suas exceções, não podemos generalizar, mas alguém que tenha vivido um ecossistema que foi trabalhado dentro de casa, na comunidade, nos produtos, né, seja de filmes, de telenovelas, entre outros consumos, né, que a gente tem de conteúdo, ainda que às vezes não os mais ricos, né, eu diria que trazem um pouco desse reflexo, né, e acaba por si só reproduzindo uma realidade, mas talvez endossando aquela realidade. Então, na minha visão, isso é muito curioso e a gente precisa, de fato, ter um posicionamento que não é isolado, né? Não acho que isso é uma questão do governo, isso é uma questão também do governo, é uma questão de uma iniciativa como essa, é uma questão das empresas, né, assumirem esse posicionamento de agir de forma diferente. Quando a gente fala do tema, né, da diversidade, de fato, eu venho observando, o meu mestrado, eu concluí, a minha defesa foi em agosto de 2013, né, já tem alguns anos. De lá para cá, eu tenho notado, de fato, a agenda de diversidade presente em muitas organizações. Obviamente que muitas das vezes concordo com a Giovana, orientado para um objetivo mais relacionado a resultado, a tomar empréstimos mais em conta, com juros mais baratos. Então, as empresas acabam agindo dessa forma. Por isso que eu acho que eu defendo que um outro elemento extremamente importante é a questão da inclusão, né? Não basta, a despeito de eu considerar que é um grande passo você ter essa visibilidade, essa consciência e essa decisão de ter uma força de trabalho cada vez mais diversa, né? Porque isso também, além de ajudar na criatividade, na inovação, na composição de ideias que vão ser melhores para o negócio, também te dá a possibilidade de ter no teu board, no teu time executivo, né, a representatividade dos clientes que você tem, né, que é um pouco do que você já tinha tocado, que essa é a realidade dos consumidores, de uma forma geral. Então, na minha visão, quando você investe, né, numa cultura inclusiva, né, ou numa inclusão, você propicia que essas empresas, esse ambiente que é diverso, consiga lidar bem com essa diversidade, né? E, na minha visão, isso é não só um enfoque, eu diria aqui, em que tem que ser investido em capacitação, em educação das lideranças, né? Acho que, sem sombra de dúvida, temos que começar por aí, mas também das pessoas que recebem, né, esses membros de grupos de minoria, como também dos próprios membros
de grupos de minoria. Porque, na minha visão, a missão que eu tenho, né, e é assim que eu me vejo, né, em dar certo na minha função, e sempre foi assim, é uma missão que vai além de eu dar certo porque é bom prosperar. Eu tenho um compromisso, né, com todos os outros que estão vindo atrás de mim e que estão também buscando uma outra posição. Se eu faço feio, se eu não entrego, eu, de certa forma, estou deixando um espaço para alguém olhar para essa condição e falar, tá vendo? Tá vendo? Então, isso é uma coisa que um negro, por exemplo, aprende, na maior parte das vezes, muito cedo dentro de casa. Você, desde sair de casa para levar o cachorro na rua com um documento de identidade no bolso, porque, eventualmente, você pode sofrer algum tipo de repressão do próprio Estado, né, pelo fato de você não ter o seu RG, né, e você acaba lidando, né, com esse tipo de situação. Então, isso estende para a tua carreira acadêmica, profissional, de você tentar buscar ser melhor naquilo que você faz, né, porque você tem esse legado que você contribui para toda uma comunidade que você representa. Ô, Roberta, você me permite só pegar um gancho de uma coisa que o Fábio falou, que para mim é assim uma coisa que eu acredito muito, o Fábio, que a gente sempre tem vários personagens aí que são responsáveis por tudo isso, né? É governo, é empresa, mas nós mesmos, né? Então, assim, aqueles que se sentem minoria, a gente tem que lembrar que pode existir lei, ok? As empresas podem lutar, mas se a própria pessoa também não lutar e não trouxer esse a mais, a coisa também não funciona, né? Então, acho que isso que você colocou, que eu considero o tripé ideal, é ter essas três partes preocupadas e engajadas com tudo isso. Acho que faz todo sentido. Realmente é o que eu acredito. Por exemplo, eu vejo muitos casos, mulheres que falam assim, para ser conselheira, não, mas eu ainda não estou pronta, ainda falta isso, falta aquilo, não, eu não vou conseguir, eu não vou... Gente, se a gente for esperar ficar pronto e se for esperar tudo ficar ideal, a gente nunca faz, tem que enfrentar e tem que aprender e tem que fazer na raça mesmo, né? Muitas vezes. É claro que existe uma preparação, claro que tem que ter o mínimo necessário, mas na hora que a gente está lá, aí sim, arregaçar a manga com muita força, com muita vontade, para dar certo mesmo, né? É um papel nosso, então não é só esperar, por exemplo, a gente discutindo cota, ter só a cota vai mudar a situação. Pode ter cota, a pessoa pode entrar e não trazer resultado nenhum e a coisa não continuar, mas tem que ter o empenho, né? Uhum. Não, são muitos pontos, assim, o Fábio levantou algumas questões que eu acho também extremamente relevantes, inclusive eu sempre puxo um pouco para as famílias empresárias, que é, né, onde eu trabalho mais, mas assim, primeiro a questão do estereótipo, né? Eu acho que vocês três também colocam em xeque um pouco isso, porque uma mulher fazer matemática e física, hoje em dia, ok, mas na época que você fez, provavelmente você era, não sei se a única, mas poucas, né? Poucas. Eu tenho uma super amiga que fez física também, ela falava que todo mundo dizia, o que você está fazendo aqui, entendeu? Vai estudar, mulher tem que estudar, mas psicologia, não física e matemática, né? Isso aí é de homem. Questão de gay também, né? Você ser uma pessoa que usa terno e gravata, que é advogado, que é conselheiro, tem um estereótipo, né? Falar assim, se ele é gay, mas ele é artista plástico, ele é músico, tudo bem, entendeu? Faz parte, vamos dizer assim. Ou até o negro que você colocou, né? Bom, primeiro você ter estudado, porque você tem uma formação educacional que poucos brancos têm, né? Não poucos, mas enfim, poucas pessoas no mundo têm, né? Então e isso hoje em dia é muito mais comum, mas também eu imagino que na sua época tenha sido meio que uma quebra de paradigma, né? Você via muito menos negros nas universidades dando aula e tal. Isso realmente só muda se a gente for fazendo e for
e for aceitando, né, o que vai ouvindo. E um outro ponto que você levantou que me chama muito a atenção é essa questão de preconceito, e muitas vezes preconceito dentro do próprio grupo. Eu já vi negros com preconceito de negros, gays com preconceitos de gays. Aliás, eu li uma matéria, eu nem sabia disso, mas eram de gays orientais, japoneses e tal, que diziam que não eram aceitos na comunidade LGBT. Aí se fala assim, gente, mas como assim? Né? Ou até mulheres, por exemplo, uma vez eu trabalhei em uma família que tinha um protocolo que dizia lá que dentro da família nenhuma mulher poderia ter cargo acima de gerência, né? Poderiam fazer estágio, tal, mas já meio preparando para casar depois, então não podia subir muito. E algumas mulheres diziam, não, mas está certo isso. Então, assim, é bastante complicado você mudar também essa percepção que às vezes a gente tem na própria casa. Eu, Fábio, quando eu li o seu currículo, que você colocou lá dos seus pais, de como você cresceu, uma coisa me chamou a atenção, que você coloca que eles sempre te incentivaram a ser melhor, a fazer, que você podia, que você era capaz. E como isso faz diferença? Porque se você cresce num ambiente familiar, ou social, ou educacional, que mulher não serve para exatas. Um negro nunca vai conseguir se dar bem. Um gay, advogado, isso não vai funcionar. Quem que vai contratar? Isso acaba te colocando numa posição que você perde a força para seguir em frente e alcançar o seu sonho. Então, assim, eu acho que isso tudo que a gente está falando se relaciona, mas esse trabalho de também tratar com naturalidade as coisas e colocar todo mundo conversando como, mas qual o problema, né? O que tem, não é? Então, assim, o Robert colocou algumas questões de famílias, às vezes, que você trabalhou, que tem dificuldade de aceitar porque acha que é o diferente, né? É um trabalho que também nós, não só como pessoas, mas como profissionais, a gente tem que trazer essas pessoas que, enfim, que em última instância são controladores de empresas, são líderes, enfim, são pessoas que decidem de alguma forma coisas relevantes, a se posicionarem de uma outra forma genuinamente, né? Não adianta eu ter a cota, não, no meu conselho eu tenho 2 mulheres, mas em casa minha mulher não dá opinião, né? Ou minha filha que nem pense em ter. Então, assim, existe muita que eu percebo conversando e lendo essas incoerências, assim, de comportamentos mesmo, né? De educação. Enfim, Robert, eu queria pedir assim para você fazer considerações, contar alguma história que deu certo, que não deu certo, ou alguma coisa que você viu, que te chocou, que te agradou, que mudou a sua percepção, para a gente poder ir finalizando aqui. Fica à vontade, você tem o tempo que você precisar. Obrigado. Eu acho que existem na vida da gente, acho que acontecem motivações, né? E a minha motivação mais recente foi o fato de ter tido Covid o ano passado, em abril do ano passado, eu e o meu companheiro. E naquele momento eu me dei conta, ele ficou bem pior do que eu, e naquele momento eu me dei conta da fragilidade da vida. Ele disse assim, olha, eu acho que esse é um momento que eu acho que a gente precisa repensar tudo, né? E a partir daí eu me dei conta que, né, junto com essa história do ESG e tal, assim, eu quero tentar um pouco, assim, o que o Fábio mesmo disse, né? Eu quero tentar fazer com que o caminho dos que estão vindo seja menos duro, sabe? E de que a gente consiga ter progressos e que eu consiga deixar, de alguma maneira, um pequeno legado
né, de que eu estou tentando fazer uma mudança, digamos assim, social, e que essa mudança social ela vai estar presente no carinho dos pais com filhos, né? Cada vez mais nós estamos escutando aí jovens passando por processos trans. Era algo que eu não sei se acontecia com a mesma quantidade, né, como está acontecendo hoje, ou se a gente está discutindo mais o assunto e por isso as pessoas estão falando mais, né? Então, eu acho que me fez, na verdade, pensar e trazer isso para o mundo corporativo, não dissociado da questão de gente, porque falar de diversidade, né, quer dizer, eu acho que é uma coisa básica, que é respeito pelas pessoas, sabe? E no âmbito empresarial, mesmo que não seja por respeito, que seja por um motivo menos nobre, né? Que seja pelos resultados, pela distribuição de lucros e dividendos, eu acho que a gente tem que mudar. E eu sempre me preocupo, na verdade, não me preocupo, mas eu estou sempre preocupado com o resultado que as coisas vão trazer. Não importa o motivo. Entende? Ah, mas a empresa X fez uma doação porque ela não queria ficar mal na foto, no negócio. Gente, o importante é que doou e que matou a fome de tantas mil pessoas, sabe? Então, eu acho que isso é bacana e cada vez mais os consumidores vão estar olhando, né, se as empresas agem de acordo com elas anunciam. E, pessoalmente, eu tenho uma grata satisfação de acompanhar de forma mais uma forma mais próxima e contínua, né? O filho de um amigo. Esse meu amigo faleceu em 2010 de câncer de pâncreas e deixou um menino de 10 anos, né? Eu já conhecia o casal, havia feito o divórcio deles e tal, e de lá para cá eu o tenho acompanhado durante a vida, e o pai disse: olha, eu sei que não tem problema, porque a mãe dele é muito boa, né? Uma pessoa espetacular, é excelente mãe, e eu sei que tu vais estar por perto. Então, esse rapaz, que hoje tem 21 anos, né, com muito carinho, há algum tempo me disse: Robert, eu te tenho como padrão masculino, sabe? Então, isso é algo que me dá grande satisfação, né? Muita emoção. Quando, na época, o pai faleceu, amigas da mãe ficaram preocupadas que ela estava entregando o filho dela com 10, 12 anos para sair com um gay. Imagino que não iria acontecer, sabe? Então, eu acho que isso acho que esse é o maior presente que a gente recebe na vida. Fiquei muito orgulhoso que o primeiro porre que ele tomou, com 13 anos, na época eu era conselheiro da Eletrobras, me liga ele 10 e pouco da noite, né, dizendo: eu queria beber, não queria beber, mas me deram bebida e tal. Enfim, eu acho que para alguém, para um homossexual, ter um reconhecimento desses como exemplo masculino é motivo de grande orgulho e satisfação para mim. Então, eu acho que a gente é gente como qualquer outra. Não, muito legal. Assim, você é uma pessoa super especial, assim, porque é não só essa história que você contou, mas assim, você ser bem-sucedido, mostrar que é possível, né? E que é possível ser gays e aceitar e assumir, né? Isso é um grande exemplo, e um grande incentivo para, enfim, para o mundo, né? Que Não é fácil, mas a gente tem que fazer. se E eu todos se sentirem confortáveis nisso, o mundo vai ser de fato muito Legal. melhor. A gente só tem a agradecer a pessoas como você. Fábio, fala para gente você alguma coisa. Eu queria, assim, eu estou vivendo um momento muito especial da minha vida. Primeiro, porque acabei de receber a notícia há 5 meses atrás, quer dizer, há algum tempo, um pouquinho mais. Nós temos uma filha de 5 meses, a Valentina, e então veio com muita saúde, meu primeiro filho biológico, depois de ter uma primeira relação
de casamento por 15 anos, onde eu tinha 2 enteados, que são meus filhos de coração, que mantêm a relação até hoje, uma relação paterna, assim que eu me sinto. E nessa relação atual, eu também recebi a Kiara, que tem hoje 6 anos, tinha de 2 para 3 anos, e aí veio a notícia da gravidez da Silvia. Então, eu estou vivendo um momento muito especial, né, de experimentar essa paternidade de um modo diferente do que eu já estava acostumado. E a fala do Robert, acho que me inspirou a trazer esse tema, que é um tema de amor, é um tema que traz uma leveza, a gente vive muito melhor. Mas eu acho que, além disso, né, hoje eu sou muito, muito feliz, né, com a decisão que eu acabei de tomar. Eu iniciei uma nova fase da minha carreira na Arcos Dourados, que é a master franquia, é uma das master franquias do McDonald's na América Latina, mais Caribe, e acabei de assumir a posição de gente, diversidade e inclusão, a diretoria de gente, diversidade e inclusão da divisão Brasil, né, que representa aproximadamente 50% de representatividade nesse negócio como um todo. E a surpresa que eu estou tendo é que eu comecei a minha carreira no chão de fábrica, como operador de máquina. Nunca deixei de estudar, mas com 16 anos eu já tive que conseguir emprego, já com 18 já estava entrando na Ambev, vivi 10 anos por lá, passei por outras companhias, onde eu realmente presenciei ambientes meritocráticos que foram abrindo portas, né, para que eu pudesse ser reconhecido pelas entregas que cometi, mas sempre com um olhar, né, de fazer a minha parte, né, de não me abalar, por mais que às vezes eu lidasse ao longo da minha carreira com situações de preconceito, estereótipo, talvez não discriminação, mas preconceito, sim. E eu diria que aos 45 anos de idade, num momento em que eu me sinto muito mais pronto, do ponto de vista humano, espiritual, eu sento numa cadeira que tem 50 mil pessoas para cuidar, uma representatividade de 60% de negros nesse número de colaboradores, de aproximadamente 60% de mulheres, em uma operação que, quando você visita um restaurante, você notoriamente percebe, né, que há uma diversidade presente, e eu estou entrando com muito entusiasmo de fazer um trabalho que possa realmente mostrar para essas pessoas dos diversos grupos de minoria, não só de negros, mas dos diversos representantes, né, de grupos de minoria, de que há possibilidade da gente fazer um trabalho de impacto social, né, e que permita não só fazer com que eles aproveitem essas oportunidades, alguns vão ficar, outros vão seguir o seu rumo, isso faz parte da vida, mas que esses momentos que estejam conosco sejam momentos deliciosos, momentos, né, de muito prazer, de muito aprendizado, e que eles possam retornar para as suas casas, para as suas comunidades, né, pessoas melhores, né, para continuar gerando esse impacto. Então, acho que essa é uma mensagem que eu colocaria. As empresas que se posicionam, né, com esse grau de consciência, como a empresa que eu estou hoje, ela não faz só um impacto social à medida que ela abre a porta para essas pessoas. Ela faz um impacto social à medida que ela forma pessoas, né, se preocupa com a educação, com a preparação dessas pessoas para o mercado como um todo. Então, acho que essa é uma mensagem que eu queria colocar, e eu estou extremamente feliz por ter essa chance de poder exercer esse importante papel social. Olha, bom, primeiro, parabéns para você, para a Silvia e para a Valentina.
A Silvia, uma querida, já esteve aqui com a gente, também super especialista em empresas familiares. E parabéns por todo esse trabalho que você está fazendo, legitimando de fato muitas pessoas que podem não se sentir capazes e que vão ver que são, né? E muito obrigada. Eu estou encantada com essa mesa. Eu quero vir aqui toda semana, Giovana. Eu estou igualmente encantada. Eu já conheci o Robert, do qual eu já fiquei fã, porque eu fiz um painel com ele e amei, fiquei fã dele. E agora fã 2 de Fábio. Eu queria falar 3 coisas que eu acho que é bem rápida, só para resumir a minha mensagem final. No início dessa semana, na segunda-feira, eu postei no meu Instagram o seguinte, vou ler para vocês. No começo dessa semana, eu quero provocar uma reflexão. Estamos prontos para fazermos uma reparação histórica dentro das nossas empresas? Algumas têm dado exemplos inspiradores de como é possível ter uma atitude antirracista, com programas e oportunidades exclusivos para negros. Acredito que, falo isso toda semana, não basta estar na agenda, não basta cotas e não basta metas, para que os negros ocupem espaços dentro das corporações, mas sim deve ser uma constante nas nossas vidas. É apenas dessa forma que a desigualdade começa a perder força. Importante ressaltar, uma empresa diversa começa com um conselho diverso também. Não tem mágica. Então, o que eu disse de não ter mágica é uma coisa que eu queria finalizar aqui a minha fala, porque eu acho que nós não temos que lutar só pelo aquilo que nós somos, né? Por mais que eu lute também pelas mulheres nos conselhos de administração, mas antes de lutar pelas mulheres, eu sempre lutei pelos negros, eu sempre lutei pelos que são diferentes. Por quê? Porque na minha infância, o meu melhor amigo era um negro de 1,98 m, jogador de basquete imenso, gigante, um negão, que foi e é, eu digo sempre, o meu anjinho de asas negras. E muitas vezes eu passei por situações com ele que me doía a alma. Um dia eu falei para ele, tem que comprar um sapato. Ele falou, vou com você. Aí ele falou, deixa que eu dirijo. Ele foi dirigindo o meu carro, a gente estacionou. A hora que eu fui estacionar, eu falei, vamos? Daí ele falou assim, eu sei como que a mulher experimentando sapato. Você vai demorar pra caramba porque eu te conheço, então eu vou ficar aqui no carro esperando que eu vou ficar lendo. Aí eu falei, beleza, fica aí. E saí do carro. A hora que eu saí do carro, veio o manobrista, né? E falou com ele como se ele fosse meu motorista. Você vai estacionar onde o carro da sua patroa? Aqui ou você vai em outro lugar? Então, ali, eu sempre tive exemplos de que sempre doeram minha alma, assim. Então, eu desde pequena, sempre com amizade com ele, eu sempre, né? O Theo Vanderloo também, ex-presidente da Bayer, muito meu amigo, a gente sempre está junto em todos os eventos que nós estamos falando de diversidade, inclusive de cores e tudo. Então, eu acho que a gente, à medida que a gente tem essa consciência, a gente deve lutar pelo outro. Não adianta o negro ficar falando do negro, não adianta a mulher ficar falando da mulher, o gay ficar falando do gay só. Nós temos que falar de nós. Então, eu, por exemplo, vejo o quanto eu ainda posso colaborar na questão, né, Robert, desse gênero. Eu vejo o quanto eu ainda posso colaborar na questão dos negros. Então, assim, é óbvio que eu falando disso, eles não vão prestar atenção se eu estou falando de uma mulher, mas eu estou falando do diverso. Então, assim, muitas vezes eu sempre digo, gente, são os homens que têm que falar das mulheres nos conselhos, né? E aí eu trago aqui eu também adoro poesia, assim como o Robert. Então, eu sou apaixonada pelo Mia Couto, que é um dos meus poetas atuais que eu sou mais apaixonada. E tem um poema dele que diz o seguinte: ninguém nasceu para carregar sozinho o peso de existir. Então, a gente não tem que estar sozinho na luta, porque tem muita gente boa, tem muita gente que entende, tem muita gente que luta também. Então, quando eu vejo histórias, por exemplo, como a do Fábio hoje, Fábio, grande orgulho teu, viu? Grande orgulho. E aí eu fico olhando, né, na minha história também, e falo assim, poxa, uma menina que saiu da periferia de Osasco, que tinha um pai simples, uma mãe simples, e que eu queria estudar, e fui estudar na USP, passei em escola, sempre estudei em escola de estado, né?
Aos 42 anos eu era presidente de empresa, há 8, 9 anos que eu já sou conselheira, formo mulheres conselheiras, já formei mais de 200 conselheiras, luto há 10 anos pelas mulheres nos conselhos de administração. Hoje sou convidada para vários assuntos, referências de mulheres em conselho, mas a gente não sabe a luta que a gente passou, né? As pessoas não sabem disso. Então, eu também tenho orgulho do que eu construí, mas mais orgulho do que eu construí é o orgulho de poder montar pautas dos outros diversos também. Então, que a gente possa se ajudar, que a gente possa fazer mais isso para o peso de existir ficar mais levinho, né? Acho que é isso. E que a gente possa desenvolver respeito pelas pessoas, né? Como o Robert colocou, porque assim, muitas vezes eu fico pensando isso também. Bom, você foi super bem sucedida, mas assim, pela sua inteligência, determinação, o Fábio idem. Tem pessoas que talvez não tenham tanta determinação ou tanta inteligência ou o que seja, mas que também merecem um lugar ao sol, né? Claro. A gente tem que abraçar, eu acho, eu queria terminar falando isso, abraçar a causa humana, né? Eu acho que nós temos que ser humanos melhores e que a gente converse daqui para frente, não achando que a gente aqui está numa mesa de diversidade, né? Não, nós estamos numa mesa de igualdade, todos nós humanos lutando para carregar o peso dessa existência que você colocou. Gente, eu queria agradecer muito. Eu estava bastante até preocupada, porque eu sei que é um tema muito difícil para falar, para ouvir, para debater, mas vocês são maravilhosos e não podia ter sido diferente. E muito obrigada mesmo. E eu espero que a gente se encontre em vários outros eventos. A gente tem que ir atualizando o que caminhou, o que... Tá bom, gente? Obrigada, viu? Até uma próxima. Obrigada Um eu. beijo Boa muito noite. grande. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço.